Este é o canal Insights de Livros e neste vídeo falaremos sobre o best-seller Os Axiomas de Zurique, do jornalista e escritor anglo-americano Max Gunther, que escreveu ao todo 26 livros em sua carreira. O livro apresenta regras criadas por um clube de investidores suíços e defende a ideia de que para ter sucesso em seus investimentos é preciso se expor intencionalmente aos riscos. Mas antes de entrar no assunto, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem quiser. Isso é claro se você gostar do vídeo. Caso queira ler a obra completa, Os Axiomas de Zurique, o link para a compra do e-book está na descrição. Agora, sem delongas, vamos ao livro. O que são axiomas? Axiomas são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. A palavra axioma deriva da grega axios, cujo significado é digno ou válido. O autor Max Gunther revela os segredos de um grupo de banqueiros suíços que se tornaram extremamente ricos, apesar dos desafios pós-guerra. Em seu livro, Axiomas de Zurique, ele apresenta regras e princípios eficazes que esses empresários seguiram para minimizar riscos e maximizar lucros. Dividido em 12 axiomas principais e 16 secundários, o livro proporciona uma visão clara e simples das estratégias utilizadas por esses investidores. Publicada em 1985, a obra é resultado do expertise do autor, um renomado jornalista especializado em economia e finanças. Primeiro axioma: o risco. Preocupação não é uma doença, mas um sinal de saúde. Se você não está preocupado, você não está arriscando o suficiente. Os axiomas de Zurique explicam que os riscos são preocupações que impulsionam e mantêm as pessoas atentas. Embora muitos busquem segurança como algo essencial, os axiomas seguem na direção oposta. Momentos de tranquilidade devem ser reservados para descanso e sono. Para especuladores, a aventura dá sabor à vida, ocorrendo quando expostos a riscos. Investimentos sem riscos não existem, assim como preocupações. As dicas do autor são: apostar no que vale a pena, começando com pequenas apostas, e aumentar a preocupação à medida que ganha experiência. Resistir à tentação da diversificação, que reduz riscos e esperanças de enriquecimento. Manter 3 ou menos investimentos. Colocar todos os ovos em um único cesto e cuidar dele. Segundo axioma: realize o lucro sempre cedo demais. Se você pode conquistar a ganância, esse ato de autocontrole fará de você um especulador melhor do que 99% dos homens e mulheres que estão lutando contra a riqueza. Se você está em uma fase de sorte, lembre-se que ela pode acabar a qualquer momento. É melhor presumir que ganhos rápidos serão passageiros e lucrar enquanto é possível. Não force a sorte tentando espremer até o último centavo e não tenha medo de se arrepender. O autor aconselha que a cada 2 ou 3 decisões erradas, haverá várias certas. Na maioria das vezes, sair é a melhor opção. Defina suas metas antes de entrar em negociações e evite pedir mais do que inicialmente pretendia. É importante reduzir a ganância em busca de lucros a longo prazo. Terceiro axioma: a esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, salte. O livro Os Axiomas de Zurique diz que mais da metade das operações especulativas acabam mal antes de terem sucesso. A estratégia recomendada é abandonar o barco antes que ele afunde completamente, em vez de esperar que a situação piore. Aceitar pequenas perdas é fundamental para se proteger de perdas maiores. Se uma operação não está funcionando, é melhor sair e procurar outra. O livro também menciona o mecanismo de stop loss nas bolsas de valores, onde os papéis são vendidos automaticamente quando ocorre uma certa quantidade de perdas. Isso alivia a angústia de decidir quando vender. Mas o autor sugere que é melhor usar a própria capacidade de decisão e enfrentar as consequências das perdas pessoalmente. Quarto axioma: o futuro não pode ser conhecido. O comportamento humano não pode ser previsto. Desconfie de alguém que afirma conhecer o futuro, por mais vagamente que seja. Os Axiomas de Zurique é um livro que enfatiza a importância de não se preocupar com previsões futuras, já que ninguém pode prever o que acontecerá. O autor destaca que os economistas erram ao tratar assuntos econômicos como se fossem eventos físicos, enquanto na realidade são resultado do comportamento humano.
As flutuações no mercado de ações, taxa de inflação e outros indicadores são influenciados pelas emoções e ações das pessoas. Os especuladores de sucesso sabem disso e agem de acordo com o que está realmente acontecendo, em vez de tentar prever o futuro. Quinto axioma: padrões. O caos não é perigoso até que comece a parecer ordenado. Acredite no que parece bom, mas não se deixe iludir pela ideia de ordem. O mundo é caótico e imprevisível, e o mundo financeiro reflete essa realidade. Muitos especialistas acreditam que têm todas as respostas, mas na verdade as peças não se encaixam. Portanto, tome cuidado com ilusões e aposte com cautela. Tenha cuidado com a armadilha do historiador, pois a história nunca se repete da mesma forma. Cuidado também com a ilusão do grafista, pois os gráficos podem esconder o caos por trás de uma aparente ordem. Além disso, seja cauteloso com a busca por relações de causa e efeito, por muitas vezes inventamos conexões inexistentes. Por fim, não se deixe enganar pela falácia do jogador, que vem de uma sensação temporária de invencibilidade. Ninguém é invencível. Sexto axioma: evite lançar raízes. Evite criar raízes, elas impedem o movimento. Mantenha sua mobilidade e evite se apegar a investimentos. Sentimentos de lealdade a um investimento são prejudiciais. Esteja sempre pronto para aproveitar oportunidades melhores. O livro Os Axiomas de Zurique diz que às vezes é preciso escolher entre raízes e dinheiro. Seja fiel às pessoas, não a coisas inanimadas como investimento. Esteja sempre atento às melhores oportunidades e persiga-as diligentemente. Sétimo axioma: intuição e palpite. Um palpite pode ser confiável se puder ser explicado. O livro lembra que geralmente as pessoas têm duas posturas diante da intuição: ou desprezam completamente ou confiam cegamente nelas. De acordo com o livro, devemos filtrar os palpites para separar o que é valioso do que não possui valor. É importante entender a origem da nossa intuição. Quando recebemos um palpite, devemos questionar se há informações suficientes no nosso subconsciente para poder justificá-lo. Caso não haja dados suficientes, devemos descartá-lo. É crucial não confundir palpites com esperança. Devemos manter um alto nível de ceticismo quando temos um palpite sobre algo que desejamos que ocorra. Por outro lado, quando a intuição alerta sobre algo indesejado, ela normalmente é mais confiável. Oitavo axioma: cuidado com o sobrenatural. É improvável que o plano de Deus para o universo inclua torná-lo rico. Dinheiro e sobrenatural são perigosos juntos. É melhor separar os dois para evitar perder dinheiro e fé. Segundo o livro, Deus não se importa se você será rico ou pobre quando morrer. Confiar no sobrenatural é o mesmo que confiar em previsões ou ilusões. Portanto, especule como se estivesse sozinho e confie apenas em suas próprias habilidades. Se a astrologia funcionasse, os astrólogos seriam ricos. Nono axioma: cuidado com o otimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como você lidará com o pior. Nunca faça um movimento se estiver meramente otimista. O autor sugere verificar se o otimismo está embasado em fatos antes de se deixar levar pela sensação agradável. É importante ter um plano de saída e saber como lidar com os problemas, caso as coisas não saiam como esperado. O uso construtivo do pessimismo resulta numa confiança maior do que a do otimismo. Décimo axioma: consenso. Desconsidere a opinião da maioria. Provavelmente está errada. Segundo o autor, é mais vantajoso comprar quando todos querem vender e vender quando todos querem comprar. No entanto, pensar nesse momento pode ser difícil quando todos estão gritando. É importante lembrar que temos a tendência de concordar com as pessoas ao nosso redor. Mas isso pode afetar negativamente nossa saúde financeira, já que a maioria não é rica. Portanto, não devemos automaticamente seguir a maioria, mas sim pensar por nós mesmos e evitar especulações da moda. 11º axioma: cuidado com a teimosia. Se não pagar pela primeira vez, esqueça. Se você acredita que o investimento perdido tem a obrigação de te reembolsar, está completamente enganado.
Os livros Os Axiomas de Zurique aconselha a nunca ter a ilusão de que é possível melhorar uma situação negativa. Portanto, supere sua teimosia e evite afundar ainda mais. Outra dica do autor é não cair na armadilha do preço médio. Comprar mais ações apenas aumenta o seu investimento, mas não garante retornos. Sempre questione se compraria essas ações agora, caso não as possuísse. 12º axioma: cuidado com o planejamento de longo prazo. Planos de longo alcance geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante nunca levar a sério os seus próprios planos de longo prazo ou de outras pessoas. Foque sua rapidez de resposta em vez de fazer planos longos. Aprenda a fazer alterações necessárias conforme as mudanças ocorrem. Invista seu dinheiro, tempo, atenção e esforços nas oportunidades que surgirem. Saia assim que os riscos aparecerem e valorize sua mobilidade, sem comprometer sua liberdade. O livro afirma que podemos apenas saber que o futuro chegou quando chegar. Prepare-se para reagir às oportunidades e acasos. O único planejamento a longo prazo é o de ficar rico, mas o caminho para isso deve ser constantemente repensado. Lições principais. Arriscar é importante e as preocupações nos impulsionam e nos mantêm atentos. É preciso realizar o lucro sempre cedo demais, pois ninguém sabe quanto tempo a sorte vai durar. Não devemos confiar nos planos de longo prazo, pois eles geram a ilusão de controle. Devemos estar dispostos a realizar alterações e aproveitar as oportunidades conforme elas surjam. Devemos sair assim que os riscos aparecerem e valorizar nossa liberdade, evitando compromissos que a comprometam. E este foi o livro de hoje, pessoal. Este é o canal Insights de Livros. Agradeço a companhia de vocês e se quiser adquirir a obra completa, o link está na descrição. Até mais e até o próximo livro.